Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, dia 18, né? 19 de maio, 19 de maio, não, desculpa. Por um momento, dia 18 não, dia 19 de maio do ano de 2020. Você acompanha aqui todas as informações dessa terça-feira. Eu e Amanda Nascimento aqui trazendo para você as notícias do Parlamento. Logo mais, ao 12h30, tem coletiva dos profissionais da saúde, lá direto do Palácio dos Bandeirantes, os números atualizados aí dessa pandemia da Covid-19. Você acompanha tudo aqui conosco na Rede Alesp, né, Amanda? É isso aí, Jornal da Rede Alesp traz tudo para você hoje, dia 19 de maio. Tá todo mundo confuso, Guga, é isso aí. E continue aqui com a gente, você pode nos acompanhar pela TV, pelo YouTube, pelo aplicativo. Em casa, acompanhando aqui a gente, você fica por dentro de tudo. Vamos falar de um programa aqui da Rede Alesp também, o Tribuna Virtual da Assembleia Legislativa, traz reflexões sobre os problemas na educação. O deputado Carlos Gianazzi, no programa de ontem do PSOL, chamou atenção para as dificuldades que a rede pública de ensino está enfrentando por causa da Covid-19. O Gianazzi, que é do PSOL, e ontem no programa ele ressaltou sobre esses problemas da rede pública de ensino, né, minha cara Amanda? Isso mesmo. E segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, cerca de 44% dos alunos têm conseguido acessar os conteúdos disponibilizados na internet. Gianazzi explicou como isso pode afetar o aprendizado e também a rede de ensino do Estado. A pandemia, ela não só revela essa desigualdade, essa falta de investimento, como também amplia essa desigualdade e a exclusão de milhões de alunos e alunas da rede estadual de ensino. Por isso que dos 3,5 milhões de alunos da rede, apenas praticamente 1 milhão ou 1,5 milhão está tendo acesso à educação à distância e com muita precarização. O parlamentar também fala sobre os municípios que estão afrouxando as medidas de isolamento social. Para Gianazzi, o poder público precisa investir em recursos para manter as pessoas em casa com a condição de sobreviver durante a quarentena. Já a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que também participou do Tribuna Virtual, comentou sobre o possível adiantamento dos feriados que os governos estaduais e municipais estudam aplicar agora em maio, né? O governo municipal já aplicou e o governo estadual deve decidir sobre isso ainda esta semana. Vamos ouvir a deputada. É adequado antecipar, sim, os feriados. Primeiro, porque as autoridades concluíram que é uma forma de as pessoas ficarem ainda mais nas suas casas, mas também porque, se anteciparmos os feriados, uma vez voltando à normalidade, poderemos aproveitar mais e melhor, né, esses dias para, vamos dizer assim, recuperar as perdas todas para a economia, e essas perdas se refletem para toda a população. Janaína também prestou conta sobre um projeto realizado em conjunto com outros deputados que estabelece medidas para ajudar na luta contra o novo coronavírus e que deve ser votado nesta quarta-feira aqui no Parlamento Paulista. E a tribuna virtual é transmitida às 2h30 da tarde, segunda a sexta-feira, nos dias em que não ocorrem reunião de comissões ou votações. Você pode assistir ao programa ao vivo ou às gravações no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Todos os conteúdos da Rede Alesp ficam disponíveis para você. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o juiz Iberê de Castro Dias, juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele nos fala sobre o funcionamento do tribunal nesse período de pandemia. Bom dia, juiz Iberê de Castro, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia quem nos assiste, é um prazer estar aqui, tudo certo? Tudo ótimo, doutor. Eu e Amanda Nascimento estamos aqui para entrevistá-lo, né, doutor? É importante
a gente fazer algumas perguntas, né? Quase 4 milhões de decisões já foram tomadas. Como o tribunal tem se organizado para dar continuidade aos trabalhos, mesmo em meio a este isolamento social e essa pandemia que assola o país, doutor? Na verdade, os números saíram ontem atualizados, 4 milhões e 600 mil atos já praticados pelo Tribunal de Justiça só no estado de São Paulo, por juízas e juízes do estado de São Paulo, desde o início da quarentena, né? 4 milhões e 600 mil atos é uma quantidade considerável de produção. São mais de 530 mil sentenças ao longo desse período, mais de 530 mil processos que foram solucionados durante a pandemia. E isso foi possível pela colocação de todos os servidores do tribunal, servidores e servidoras do tribunal, em regime de teletrabalho. A gente tem hoje cerca de 42 mil pessoas trabalhando remotamente para dar andamento aos processos e, eventualmente, tomar as decisões que precisam ser tomadas nesses processos todos. Isso vale para todas as áreas, vale para os processos de família, da área da infância, da área civil, da área criminal. Todos os processos estão tendo andamento regular, justamente porque servidores, juízas e juízes estão trabalhando remotamente das suas casas, que foi algo que o tribunal conseguiu viabilizar em cerca de uma semana, mais ou menos, né? Isso é um volume muito considerável. Isso é um número de grandes multinacionais, colocando todo mundo em teletrabalho, né? Doutor, bom dia. Aqui quem fala é a Amanda. Quero agradecer a disponibilidade do senhor em participar aqui do Jornal da Rede Alesp. Como o senhor citou, né, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo não parou. A tecnologia foi utilizada aí como uma aliada para dar continuidade aos trabalhos. Mas eu gostaria também, doutor, de ressaltar uma outra ação, né? Um repasse de mais de 11 milhões de reais para ajudar no enfrentamento à Covid-19. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dessa ação que é muito importante e bem relevante para o nosso Estado diante desse momento que nós estamos vivendo. Esses são valores que estavam em varas criminais, né? Quando alguém é condenado, ele pode ser condenado por um crime, ser condenado à cadeia e pode ser condenado também a pagar multa. E essas multas vão se acumulando. Então a pessoa paga R$1.000 de multa num determinado crime, no outro processo mais 1.000, isso vai se juntando no Estado todo. Desde que começou a quarentena, as varas criminais já disponibilizaram para os sistemas de saúde ou dos municípios em que as varas ficam ou do Estado de São Paulo mais de 11 milhões 250 mil reais. Isso tudo proveniente de condenações criminais que foram proferidas e que foram pagas no Estado de São Paulo. Então, é um dinheiro que estava sendo poupado, né, nas varas criminais e que foi integralmente destinado ao sistema de saúde para aliviar um pouco a pressão sobre os sistemas de saúde municipais e estadual aqui no estado de São Paulo. Agora, doutor, é importante também a gente falar um pouquinho da campanha Não Se Cale, que visa proteger crianças e adolescentes da violência, especialmente num momento de isolamento social. Qual o panorama atual no que diz respeito a esses casos? Houve aumento ou queda, doutor? A gente tem uma dificuldade muito severa quando trata de abuso sexual, especialmente o abuso sexual infantil, que é a subnotificação. É muito raro a gente conseguir dados que sejam minimamente confiáveis, justamente porque, na vasta maioria dos casos, as pessoas não denunciam os abusos sexuais infantis, ou por vergonha, ou por conivência, porque acham que não vai dar nada, e esse é um grande problema que a gente tem. Só para você ter uma ideia, isso também é uma estimativa, estima-se que apenas 10% dos casos de abusos sexuais infantis são levados para conhecimento das autoridades, são denunciados à delegacia ou às varas criminais. Apenas 10%, ou seja, de cada 10 abusos sexuais infantis, 9 ficam sem ninguém ficar sabendo. Dos abusos sexuais infantis, 75% costumam acontecer na própria casa da criança. Olha a gravidade disso, né? Então, isso acontece no ambiente em que a criança deveria estar protegida, e é o local em que ela se vê justamente mais vulnerável. 75% dos casos de abuso ocorrendo dentro da casa dela, que é o último lugar de refúgio que ela teria, né? E normalmente por pessoas da família, isso também é muito severo, e isso acaba aumentando a conivência, porque os abusos sexuais são comumente praticados por pai, padrastos, tios, avós, primos, e isso acaba criando uma dificuldade familiar, aumenta a ideia da vergonha, do conflito familiar, e todo mundo acaba fazendo força para que fique tudo por isso mesmo, o que é um enorme absurdo e é uma dificuldade muito grande.
Então, as pessoas que lidam com o sistema de proteção dessas crianças têm procurado desenvolver mais meios de divulgação e de denúncia desses fatos. Então, além de a gente ter que comunicar a ideia da importância de se denunciar efetivamente, isso é um crime severíssimo, esses abusos sexuais precisam ser denunciados, são fatos que vão ter consequências psicológicas para o resto da vida dessas crianças, quando adultas, inclusive, obviamente. Então, o que a gente tem feito, e todo o sistema de proteção da infância, é buscar ampliar a quantidade de portas de entrada dessas denúncias. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, criou o projeto Carta de Mulheres, isso está no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, isso vale também para abuso de violência doméstica, né? Então, as mulheres podem, por exemplo, naquele local, fazer menção a fatos que tenham ocorrido com ela, ainda que elas façam isso anonimamente, a gente vai procurar encaminhar esse caso para o local adequado. É perfeitamente possível fazer boletins de ocorrência, seja de caso de violência doméstica feminina, seja de caso de abuso sexual infantil, boletim de ocorrência pela internet, então a pessoa não precisa sair de casa para ir até a delegacia, e isso era uma outra dificuldade, porque ou a delegacia ficava muito distante da casa da pessoa e ela não tinha, às vezes, nem dinheiro para ir, ou então a pessoa não tinha como sair de casa porque o agressor não permitia que ela saísse de casa. Então, hoje é possível, isso é bem importante, fazer esses boletins de ocorrência pela internet, BO virtual mesmo, e tem o mesmo efeito do BO feito na própria delegacia. E, além disso, tem os telefones de acesso, Disque 100, Disque 180, né? Que são vias de acesso também para a pessoa telefonar para locais em que ela vai ser respaldada e em que esses crimes de violência, abuso sexual infantil, vão começar a ter procedimento para que sejam punidos ao final. Doutor, o senhor citou essa questão da violência contra a mulher, que também tem sido uma grande preocupação durante esse período de isolamento social. A gente sabe que algumas mulheres acabam convivendo com os agressores e nesse momento que a recomendação é para que as pessoas fiquem em casa, surge toda essa preocupação. Então, gostaria que o senhor falasse, né, quais são as medidas que podem ser tomadas diante de um caso de violência contra a mulher. O senhor citou que o Tribunal de Justiça continua trabalhando de forma remota, né? Os servidores estão engajados em dar continuidade aos trabalhos. Então, gostaria que o senhor falasse também um pouco dessa parte que é bem importante. Bom, o primeiro passo é a gente conseguir romper esse ciclo da violência e de a mulher se acostumar com a violência, de a mulher introjetar a violência como se fosse algo natural na vida dela, e não é, isso é um crime muito grave. É claro que é muito difícil para a mulher agredida que ela rompa esse ciclo e que ela denuncie o que está acontecendo. A gente compreende todas as dificuldades que se passam na vida dessas mulheres, mas é essencial que esse passo seja efetivamente dado. As mulheres precisam ter voz, precisam ser ouvidas e precisam efetivamente fazer uso dessa voz e denunciar as violências de que elas sejam vítimas. Como eu disse, elas podem denunciar pelos telefones, Disque 100, Disque 180, podem fazer BO pela internet, existem aplicativos hoje que são usados para isso é muito interessante. Tem várias iniciativas que, por meio de aplicativos de telefone celular, em que a mulher não precisa nem se comunicar por voz com ninguém, ou seja, ela não precisa alertar o agressor de que ela está denunciando alguém. Isso é sempre um risco para as mulheres. Quando elas falam no telefone, o agressor pode ouvir e aumentar a violência. Então, hoje as mulheres podem fazer essas denúncias por meio de aplicativos no celular, que existem especificamente para isso. E o passo fundamental é esse, a gente precisa falar disso para conscientizar as mulheres que são vítimas de violência doméstica, e o número é realmente impressionante e não tem classe social. Isso acontece em todos os ambientes, em todas as idades. Conscientizar essas mulheres da importância de elas virem a público e de delatarem efetivamente o que está acontecendo, de denunciarem efetivamente o agressor, para que seja possível começar o procedimento criminal e para que esse agressor seja punido ao final. Os agressores são, sim, punidos ao final. Inclusive, durante o procedimento, eles já podem ser obrigados a se distanciar das mulheres agredidas, por exemplo. E, ao final, eles podem sofrer, podem ser presos, podem ir para a cadeia, além de pagar multa para esses serviços à comunidade. E, sem dúvida nenhuma, manter o distanciamento, serem obrigados a manter o distanciamento das mulheres. Então, os meios, depois que a denúncia é feita, os meios de resolução dessa agressão são eficazes, acontecem. A mulher realmente percebe uma nítida diminuição na violência que ela vinha sofrendo daquele agressor, a partir do momento em que as autoridades entram nessa situação e tem como punir o agressor, a pessoa que vinha batendo na mulher, ou então que vinha praticando o abuso sexual infantil também, né? São duas coisas que estão bem relacionadas ao período de quarentena, infelizmente.
Agora, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta também relacionada ao que a gente conversou no início da entrevista. Você falou mais de 4 milhões de atendimentos, né, de decisões judiciais proferidas. Eu gostaria de saber, no meio desse período que passamos, qual que é o legado que esse período vai deixar ao judiciário paulista? É curioso, né? A história de fazer do limão uma limonada, né? A gente teve que tomar essas providências de uma hora para outra. A coisa escalou muito rapidamente, no meados de março, né? Final de março, e de repente todo mundo se viu obrigado a ficar em casa e sob risco de morte, né? E de transmitir a doença para outras pessoas. Então não havia outra providência a tomar que não fosse colocar todo mundo em casa. E a partir disso da pressão é que começam a surgir as soluções criativas e todo mundo pensar meios de resolver isso. Para o Poder Judiciário, certamente um legado fortíssimo que vai ficar é a história da informática e da possibilidade de todo mundo trabalhar em regime de teletrabalho. Isso é uma marca muito forte. Como eu disse, são mais de 42 mil pessoas trabalhando das suas casas no estado de São Paulo para o Poder Judiciário. Como você mencionou, são 4 milhões e 600 mil atos processuais, mais de 530 mil sentenças, ou seja, é uma produção regular. O trabalho que se faz em teletrabalho, em alguns locais até, foi mais produtivo do que o feito presencialmente. Então, acho que uma marca muito clara desse período de pandemia para o Poder Judiciário é a possibilidade do uso mais frequente e mais amplo da informática em benefício do jurisdicionado, fazendo com que os processos andem mais depressa, com que as soluções sejam mais velozes, com que o jurisdicionado, a pessoa que procura o Poder Judiciário, seja efetivamente atendida pelo Poder Judiciário, com que, em suma, o serviço judicial seja mais bem prestado, né? Eu acho que isso é uma marca que, felizmente, vai ficar desse período tão esquisito por que a gente está passando. Com certeza, doutor Iberê, eu acho que trouxe legado, sim, nessa questão, né, que talvez os juízes, né, e os membros aí do Tribunal de Justiça podem, né, implementar um dinamismo maior nessas decisões, né, doutor? Exatamente. Hoje, as pessoas precisam entender isso também. Por que funciona o teletrabalho? Porque hoje, praticamente 100% dos processos novos, mas mesmo aqueles que já tinham começado fisicamente, quando a pessoa ia lá e protocolava uma petição em papel, que imprimiu no computador, esses processos hoje todos se tornaram virtuais. A gente tem um número muito expressivo de processos que hoje andam num ambiente virtual. Então, a gente não tem mais aquele caderninho, processo físico ali para ficar levando de um lugar para outro. Esses processos, as petições todas, as provas que são colhidas, as perícias que são feitas, todas são armazenadas num ambiente virtual. Aqui todo mundo que trabalha no sistema judicial, juízes, advogadas e advogados, promotoras e promotores, todo mundo tem acesso. Então, basta que a pessoa tenha um computador em casa ou no seu ambiente de trabalho, de home office, para que ela consiga acessar todos os processos que ela precisa acessar e precise fazer de andamento. Então, a existência desses processos virtuais e o fato de o Estado de São Paulo estar bem avançado já quando a pandemia começou, o fato de o Poder Judiciário do Estado de São Paulo estar bem avançado na questão da digitalização dos processos e da implementação da tecnologia, nos propiciou, num momento de crise aguda como esse, tomar essas providências e manter regularmente o funcionamento do Poder Judiciário. Doutor Iberê, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima entrevista, uma próxima oportunidade que a gente possa trazer as informações do TJSP. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Espero que fiquemos todos bem, sãos, em casa e que isso passe logo. Tá certo, tá aí o doutor Iberê de Castro Dias, juiz e assessor da presidência do TJ São Paulo, né, Amanda? Números muito interessantes aí, mais de 4 milhões e 600 mil decisões nesse período de pandemia e tudo de forma virtual, né? A gente tem visto que a tecnologia tem sido uma grande aliada até aqui mesmo, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os trabalhos continuam e é muito bom ver que mesmo em meio a toda essa pandemia, os trabalhos do Judiciário continuam. Aqui na Alesp também, tudo tentando correr dentro da nova normalidade que nos foi imposta, né? Exatamente, Amanda. E o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do DEM, decidiu suspender o recesso parlamentar de julho. A
decisão foi tomada após reunião com as bancadas que consideraram importante manter os trabalhos, mesmo que de forma remota, durante a pandemia do novo coronavírus. Está aí mais uma transformação que sofrem, né, os nossos parlamentos. A Assembleia Legislativa de São Paulo foi a pioneira. Exatamente, o recesso que começaria em 17 de julho e terminaria no dia 31 de julho, como prevê a Constituição. O presidente do Senado disse que após a reunião de líderes realizada ontem, ficou decidido que não haverá recesso parlamentar em julho. Davi Alcolumbre argumentou que a decisão foi tomada pelos parlamentares por entenderem que o Legislativo precisa continuar trabalhando para amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19. Tá aí, Amanda, o Senado também e o Congresso sem recesso no mês de junho. Aqui na Assembleia Legislativa, esse recesso já tinha sido suspendido já no mês de março, quando foram feitas várias mudanças, né? Muito bom ver que as mais diferentes esferas estão empenhadas em tentar, de alguma forma, amenizar os impactos do coronavírus. E como a gente diz, né? Claro que tem muito a ver com a saúde pública, mas afeta muitas outras áreas, né? Economia, a vida das pessoas, né? Então, muito bom ver esse engajamento de todas as partes. Amanda, o Jornal da Rede Alesp conversa agora, nesta terça-feira, com o deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores. Ele vai falar aí sobre os trabalhos e as ações feitas pelos deputados em tempos de pandemia da Covid-19. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Guga. Tudo bem, Amanda. Deputado, vamos começar aí com uma questão, né, deputado? O senhor que é ligado aí ao sindicato dos metalúrgicos, a sua base eleitoral também, como está o andamento para essa classe? As montadoras estão paradas. Como está o cenário atual, deputado? Olha, uma boa parte da categoria que está parada, 70% das fábricas fizeram acordo com o sindicato, na linha de reduzir salário, reduzir jornada de trabalho, e a grande maioria das fábricas pagando o salário líquido, né, dos trabalhadores a depender do salário, né? Só os salários extremamente altos que são pagos um pouco menor que o salário líquido, né? Então, assim, vamos imaginar, na Volkswagen pagou-se o salário líquido praticamente de todos os trabalhadores. Quem é os trabalhadores que recebeu menor que o salário líquido? Aqueles que ganham acima de 15 salários mínimos, entendeu? Legal, deputado. Então, foram acordos assim na Volkswagen, na Mercedes, na Scania, na Toyota, né, com várias faixas de salário. E nas fábricas menores, acordo diferenciado, que as fábricas menores têm menor capacidade do que as montadoras. Legal. Deputado Barba, como o senhor tem visto aí, né, o engajamento da população em relação ao isolamento social? Como o senhor tem visto aí a progressão dessa pandemia no estado de São Paulo? E o que o senhor e os outros deputados aí têm feito, têm sugerido, né, para que melhore a situação aí da população em relação a essa pandemia que vivemos? Veja bem, o isolamento social está sofrendo um problema gravíssimo pelo duplo comando. O que é o duplo comando? O presidente da República falando uma coisa, querendo que o povo vá para a rua trabalhar de qualquer jeito, né? E os governadores e prefeitos tomando uma outra ação, uma ação mais de isolamento social mesmo, de manter a quarentena, sem fazer lockdown ainda. Agora, o grande erro é do presidente da República, né? Porque o presidente da República teria que orientar, porque ele é o único, Guga, que tem condições de falar assim, ó, povo brasileiro, vocês que não têm renda nenhuma, pode ficar em casa, que nós vamos garantir uma renda emergencial para vocês poderem se alimentar antes de vocês ficarem doentes. Por quê? Porque ele é o único que pode emitir papel moeda, né? Uma dificuldade, se tiver falta de dinheiro, ele pode imprimir papel moeda, dinheiro mesmo, cédula, né, e moeda, e ele também é o único que pode emitir títulos do Tesouro, títulos da dívida pública, para poder fazer voltar dinheiro para o caixa, dinheiro que está no mercado, para ele novamente distribuir. Então tem errado muito o presidente da República, primeiro querendo implementar um remédio, que ele não sabe se funciona ou não. Aliás, pesquisas feitas até agora mostram que a maior parte das pessoas que morreram através
do Covid-19 morreram em função de ter tomado o cloroquina, né? E ele querendo jeito, né? Sem respeitar, desculpa que eu estou na rua, tá? Claro. Sem respeitar as questões técnicas, né, que existe para ser respeitado. Então, esse é um problema. Agora, nós na casa, nós temos votado os projetos do governador, com algumas críticas, é lógico, tudo até agora que foi mandado para a Assembleia, nós votamos para aprovar, para poder agilizar o decreto do governador. E também, estamos discutindo lá tem um projeto da Assembleia, e tem um boneco, tem agora um esboço de um projeto, e vamos ver como a gente melhora ele. Devemos votar a urgência dele hoje, e também hoje discutir a questão do feriado do dia 9 de julho, vir para a segunda-feira, no dia 25, né? Além do que nós votamos um projeto da Assembleia, que foi uma economia que nós estamos fazendo na Assembleia, a combater o coronavírus, que gira em algo em torno de 320 milhões de reais. Deputado, bom dia, aqui é a Amanda. O senhor citou essa questão, agradeço a disponibilidade do senhor em participar aqui conosco do Jornal da Rede Alesp. O senhor citou essa questão, né, do projeto de autoria daqui da Assembleia Legislativa com relação à economia, né, de destinar parte do orçamento para o combate ao novo coronavírus. Gostaria que o senhor falasse, né, como é que o senhor viu essa aprovação, foi uma decisão acertada, qual que é a avaliação que o senhor faz disso e como que isso pode impactar o enfrentamento à Covid-19 aqui no estado de São Paulo? Não, veja bem, primeiro foi importante uma ação da Assembleia nesse sentido. Temos uma crítica no projeto, que é quando pega a questão do artigo 5º, que reduz o salário do funcionalismo público comissionado, né? Então, nós somos totalmente contrários a qualquer redução de salário dos comissionados. Uma coisa é se discutir em um determinado momento, você vai congelar, não ter o reajuste por um ano, isso é uma outra condição. Então, no geral, nós apoiamos o projeto, destacamos esse ponto, o artigo 5º, o artigo 6º que a gente acabou negociando, tirando fora, e o artigo 7º que tratava da licença remunerada. O artigo 6º tratava do vale-refeição e do vale-alimentação, redução de 20% disso, e a questão da redução do salário. O restante nós somos favoráveis, temos uma crítica também, porque o artigo 1º nós queríamos discutir a redução do salário dos deputados conforme o patrimônio dos deputados. Então, o deputado que declarou até R$1 milhão de 2019, por exemplo, 30%. Né? Deputado que declarou R$1 milhão e 1 centavo até R$2 milhões, 35%. Deputado que declarou 2 milhões e 1 centavo até 3 milhões, 40%. Deputado que declarou 3 milhões e 1 centavo até 4, 45%. Que declarou 4 milhões de reais, 1 centavo para frente, 50%. Né? Porque teria que pagar conforme o patrimônio, né? Não é justo. Tem deputados que vivem só do salário do deputado, tem deputado que tem outras fontes de renda, né? Então, a discordância foi essa, mas no geral o plano foi bom, o projeto foi bom, vai economizar algo em torno de 320 milhões de reais, né, direcionado para o combate do coronavírus, para a segurança alimentar, para investimento de trabalhadores, nos trabalhadores na área da saúde, né, e da segurança pública. Então, foi um projeto importante, foi um gesto importante da Casa fazer isso. Agora, deputado, um tema que foi bastante discutido entre ontem e hoje à tarde, na sessão plenária virtual, vocês vão discutir tudo isso. Essa questão aí emergencial do governo do estado e da Prefeitura de São Paulo, de antecipar alguns feriados. O que o senhor achou dessa medida, deputado? Bem, a medida, a intenção dela é boa, precisa ver a eficácia dela, se vai ser boa, né? E quando você bota as pessoas também no feriado prolongado, a tendência é as pessoas quererem se aglomerar, querer ir para a praia, querer fazer mais festa. Então precisa ver a eficácia. Nós vamos discutir isso hoje. É lógico que a nós só cabe discutir o dia 25 de julho, o dia 9 de julho, que é o feriado estadual que viria para o dia 25. Agora, na Câmara, os vereadores, na bancada do PT, votou contrário, né? Em relação, porque tem uma demanda que é histórica, né?
do movimento negro de comemorar, né, o 20 de novembro como o dia da liberdade, da luta, da igualdade racial, né? Então, o ponto crítico acho que foi esse. E o outro ponto crítico é que não dialogaram com a igreja, né? Por exemplo, o bispo de São Paulo está reclamando, porque não houve diálogo nenhum com a igreja. A igreja vai fazer, daqueles que são os religiosos, a mudança a partir de amanhã. Eu não sei se amanhã é o dia, amanhã é Corpus Christi, né? Exato, amanhã ficaria a Consciência Negra e na quinta-feira Corpus Christi. A sexta-feira é o ponto facultativo e a segunda-feira seria o 9 de julho, né? Então faltou dialogar com alguns setores, né? Houve crítica da igreja nesse aspecto. Entendo, deputado. E o que o senhor acha, né, que deve ser feito para a população respeitar mais o isolamento social, que a gente percebe que hoje é uma grande preocupação de todas as autoridades, deputado? Olha, eu acho que, primeira coisa, qual é o desespero do povo que não tem renda nenhuma, que são 60 milhões de brasileiros? É de correr atrás de vender o seu plano de prato, de vender o carregador, é o pessoal que está na informalidade. Só quem pode dar tranquilidade a esse povo é que o governo federal tem que dizer o seguinte, vocês trabalhadores que já estão desempregados, que estão na informalidade, não precisa correr atrás agora. Agora, primeiro, o isolamento social. Tem uma responsabilidade muito grande do governo federal, aí tem que ter que fazer isso. Por quê? Porque ele é o único que pode, como eu disse na primeira vez, logo no início da minha fala, que pode emitir papel moeda, que pode fabricar dinheiro, dentro das regras do mercado, sem abuso nenhum. Ele é o único que pode emitir títulos do Tesouro, da dívida pública a médio e longo prazo. Portanto, se ele já gastou o dinheiro que está no mercado, tem que voltar para ele redistribuir de novo, ele emitindo títulos do Tesouro ou da dívida pública, ele faz isso. O dinheiro volta, porque as pessoas investem, as pessoas compram, título de médio e longo prazo, os investidores compram, depende de quanto o governo paga. Nesse momento, que a taxa Selic está extremamente baixa, e é bom que esteja baixa, está em 3%, você emite títulos para pagar lá em 2025 a 5%, você está 2% acima da taxa Selic, entendeu? Então, as pessoas vão investir nesse título, porque é mais rentável do que um outro título, por exemplo, entendeu? Então, o governo tem como fabricar dinheiro. Os estados não podem fazer isso, nem os municípios. A única coisa que os estados podem fazer e os municípios podem fazer é empréstimos, né? Ele atrás de empréstimos junto à Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES e outras instituições internacional. Então, precisava o governo federal apontar esse sinal. Falar, não vão atrás. Primeiro, não vamos deixar colapsar o sistema público de saúde. Vamos preservar as vidas, preservar o sistema público de saúde. E depois você começa a organizar exatamente a flexibilidade, a volta ao trabalho, conforme o achatamento da curva, conforme vai ficando a quantidade de leitos hospitalares vazios abaixo de 50%. Deputado Teonilo Barba, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade, deputado. Obrigado, viu? Muito obrigada, deputado. Guga, você, Amanda, e boa tarde a você e aos nossos telespectadores aí da Rede TV Alesp, ok? Muito obrigado, um abraço. Falou com a gente o deputado Teonilo Barba, do PT. Conversamos aí sobre as atualidades, né, dessa pandemia do coronavírus, da Covid-19, não é mesmo, Amanda? Isso mesmo, o deputado também citou aí alguns trabalhos aqui da Alesp, né, durante a pandemia, a aprovação de uma economia bem significante para ser aplicada ao combate do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo e também sobre esse projeto do feriado, né, da antecipação do feriado de 9 de julho. Amanda, vamos de mais notícias. Nesta terça-feira, a Petrobras anunciou que vai elevar o preço do diesel nas refinarias em 8% a partir de hoje. O efeito será de mais 0,1039 centavos por litro de combustível. O reajuste vem menos de uma semana após elevar o preço da gasolina em 12%. O diesel
acumula queda de 44,1% em 2020, antes deste aumento. A gasolina, que teve 2 aumentos em maio e impulsionado pela alta do petróleo no mercado internacional, a redução é de 41,3% no ano. O aumento do diesel ocorre após negativa do pedido dos caminhoneiros para congelar o gatilho do diesel para cálculo do piso mínimo do transporte rodoviário. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, deve reajustar para baixo os valores da tabela de frete mínimo. Isso porque as regras estabelecem a revisão do piso quando a oscilação no preço do diesel atingir 10%, ou seja, quando a oscilação no preço do diesel atingir 10% para cima ou para baixo. No mês passado, a Associação Brasileira de Veículos Automotores, a Brava, apresentou um requerimento ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pedindo que a ANTT suspendesse temporariamente, durante a pandemia do coronavírus, o artigo 6º da Resolução 5.867 de 2020, que trata da revisão do piso. Jornal da Rede Alesp. E Amanda, vamos para mais uma entrevista, né, de utilidade pública aqui para o telespectador ouvinte ligado no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar com a Cláudia Ramos de Oliveira, que é superintendente de rede na região central de São Paulo da Caixa. Ela nos fala sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Tudo bem? Tudo certo, bom dia. Eu agradeço pelo espaço, bastante importante essa comunicação hoje. Olá, Cláudia, bom dia, tudo bem? Aqui é a Amanda, a gente agradece a participação aqui no Jornal da Rede Alesp e vamos prestar um serviço público, né, Guga? Gostaria que você nenhuma, é importante nesse momento. Né? Gostaria que você explicasse para a gente, Cláudia, quem tem o direito de receber essa segunda parcela do auxílio emergencial? Imagino que é uma dúvida de muita gente, então esclarece para a gente essa questão. Todos que receberam a primeira parcela, mais de 50 milhões de pessoas, fazem jus a essa segunda parcela. Isso vai ser automático. Interessante, né? 50 milhões de pessoas são os números atualizados, Cláudio. Uma grande parcela da nossa população, se você for levar em conta o último censo, né? Isso, de cada 3 brasileiros, 1 está recebendo o auxílio emergencial. Agora, até quando pode ser feito o pagamento dessa parcela, Cláudia? O cadastro, né, o primeiro acesso, o primeiro pedido do benefício vai até 2 de julho, tá? Mas depois que foi aprovado, o cliente pode receber a qualquer momento. Isso, inclusive, é uma informação bastante importante, porque a gente libera o calendário. Por exemplo, hoje a gente está liberando para os beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o calendário do benefício, o número do benefício. Ele não precisa necessariamente receber hoje, isso vai ficar disponível, ele pode receber posteriormente. Cláudia, eu gostaria também que você explicasse a seguinte questão, né? Quem não recebeu a primeira parcela, agora recebe tudo junto, como é que fica essa situação? Bastante importante essa pergunta. Nós tivemos a liberação de mais de 8 milhões de cadastros processados pela Dataprev na data de ontem. Então, hoje a gente está começando o pagamento desses 8 milhões de beneficiários e tem um cronograma. A primeira parcela, hoje, 19 de maio, libera para quem nasceu em janeiro. Amanhã para quem nasceu em fevereiro e assim sucessivamente, até para a gente evitar aglomerações na agência. Então, são 8 milhões novos de beneficiários recebendo a primeira parcela. E a segunda parcela para essas 8 milhões de pessoas, a gente vai ter uma definição, mas a partir daqui a aproximadamente 30 dias ele deve ter a segunda parcela. Cláudia, e já pensando assim mais lá na frente, né? Eu sei que tem muita gente que está contando com esse dinheiro, a gente sabe que tem pessoas em situação, às vezes até desempregadas, então a gente vê aí que é realmente uma ajuda. Pensando no futuro, como é que fica aí a organização para o pagamento da terceira parcela? Eu sei que eu estou me antecipando, mas é que eu acho que já tem muita gente querendo saber isso também. Mas é bastante importante essa pergunta, porque, inclusive, do primeiro pagamento, agora para o segundo, a Caixa fez algumas melhorias no aplicativo Caixa Tem. Então, já é possível fazer compra
Tem grandes lojas, grandes supermercados que estão cadastrados. O beneficiário ele pode fazer sua compra online, ele pode transferir para outro banco e ele tem a opção de fazer o saque em espécie numa agência da Caixa ou numa casa lotérica. E a Caixa fez grandes melhorias nesse aplicativo justamente para evitar a aglomeração de pessoas nas agências. Outro ponto importante que vai permanecer aí para essa segunda parcela e também para a terceira. Estamos abrindo as agências mais cedo, às 8 horas da manhã, e também abrindo algumas agências aos sábados. Tudo isso para proporcionar um melhor atendimento a esses nossos clientes. Agora, Cláudia, você citou realmente a melhora no atendimento, né? Que vocês buscam isso e evitar as aglomerações. Mas vocês esperam que haja filas como houve na primeira parcela, até pela quantidade enorme de pessoas para receber esse auxílio emergencial? Não, a nossa expectativa é que seja um número menor de pessoas, justamente porque o aplicativo ele está muito mais rápido. Por exemplo, tinha um problema no aplicativo que você não podia acessar o Caixa Tem e acessar ao mesmo tempo o WhatsApp, que caía o aplicativo. Foi um problema que a tecnologia identificou e já sanou. Só com isso a gente consegue que milhões de pessoas consigam se atender pelo aplicativo. E a gente tem percebido nas agências que realmente poucas pessoas têm a necessidade de procurar as agências. Hoje a gente começou esse calendário de 8 milhões de pessoas e não temos mais nenhuma agência com fila aqui na região central de São Paulo, por exemplo, que é a região que eu acompanho. Cláudia, você falou com relação ao aplicativo, mas a gente sabe que ainda tem pessoas que vão às agências. Quais são as orientações que estão sendo passadas para os funcionários com relação a essa proteção ao coronavírus e também como é que esses funcionários estão orientando as pessoas que eventualmente precisam ir retirar esse dinheiro lá, falando aí em questão de orientações voltadas para a saúde, realmente a proteção? Certo. Amanda, eu vou aproveitar essa sua pergunta também para fazer um pedido aos beneficiários. A gente observa uma aglomeração muito grande nas agências antes da abertura e até por volta das 10 horas da manhã. E depois desse horário, as agências costumam ter menos clientes. Então, pedi para que as pessoas procurem a agência mais tarde, porque vai ter um menor movimento e todo cliente que chegar numa agência da Caixa até as 14 horas, ele vai ser atendido, isso é garantido. Então, não precisa madrugar na fila na agência, tá bom? E aí, algumas medidas que a Caixa tem tomado. A gente não ocupa todos os lugares da agência, apenas 50% para evitar aglomeração. Todos os empregados utilizando os equipamentos de proteção, máscara, protetor facial, álcool em gel disponível para os clientes e para os empregados o tempo todo e um distanciamento na fila para evitar essa aglomeração. Inclusive, a Caixa contratou diversos vigilantes extras do nosso quadro para fazer a organização dessa fila. E a gente manteve isso no primeiro calendário e vamos manter agora também. Agora, Cláudia, com essa pandemia, o isolamento social, as pessoas ficaram mais em casa e a criminalidade mudou de ação também. E muitas pessoas sofreram um golpe, né, com o benefício sendo sacado antes que a pessoa mesmo conseguisse ter acesso a ele. O que a Caixa tem feito em termos dessa segurança virtual para evitar esse tipo de golpe? Infelizmente isso pode acontecer, a Caixa também é vítima quando acontece esse tipo de fraude. A gente orienta sempre os clientes de que a gente não pede informação por e-mail ou senha, mas ainda assim pode acontecer. Se tiver uma situação que o beneficiário identificou um saque do seu benefício e que ele não reconhece, ele vai procurar uma agência da Caixa para fazer a contestação. E se ficar comprovado que houve fraude, a Caixa vai ressarcir esse beneficiário. Agora, outros casos que apareceram pelo Brasil aí, Cláudia, pessoas que foram fazer o cadastro e tiveram o cadastro negado, por exemplo, porque já tinham feito anteriormente essa requisição. Como a Caixa lidou com isso? Como foi resolvido o problema? Existem muitas queixas sobre isso, Cláudia? Teve sim, Guga, mas pelo número grande de pessoas, mais de 50 milhões,
foi até natural que houvesse uma demora nessa análise, né? Mas isso agora está muito mais rápido e é importante dizer que, apesar de estarmos liberando 8 milhões de cadastros hoje para pagamento durante essa semana, a gente teve mais de 7 milhões de cadastros que foram reprovados, né? A Dataprev passou para a Caixa uma informação, mais de 14 milhões de cadastros, e aí teve essa situação de cadastros que não foram aprovados. Mas ainda há alguns cadastros que estão em análise. A gente tem que aguardar, porque essa informação vem da Dataprev. Então, eu queria tranquilizar quem está nos ouvindo, se por acaso, ao consultar o seu benefício, estiver a informação de que está em análise, isso realmente ainda está acontecendo. Para a Cláudia, uma pergunta, até para a gente já encerrar essa entrevista. Quem ainda não fez a solicitação e quer fazer, ainda é possível? E digo mais, quem não fez ainda, ele tem direito às 3 parcelas ou só as 2 que restam? Excelente pergunta. Ele pode fazer o cadastramento até dia 2 de julho. Inclusive, há situações, né, Guga, que lá em abril, talvez o beneficiário não fizesse jus a esse benefício, porque talvez ele estivesse trabalhando registrado, por exemplo. Se ele perdeu o emprego, não está recebendo seguro-desemprego e passou a fazer jus a este benefício, ele pode fazer o pedido agora e, se for aprovado, ele vai ter as 3 parcelas. Correto, então é importante a gente deixar claro, quem fizer o pedido agora, porque você deixou bem claro, e é importante, porque às vezes no início do benefício a pessoa não necessitava e talvez não pediu. Aí se a pessoa fizer o pedido até dia 2 de julho, então ela terá direito às 3 parcelas e elas serão pagas mês a mês, ou vencidos 3 meses, a pessoa já recebe os 3 benefícios. Vai depender da definição de calendário, mas provavelmente seja escalonado esse pagamento, como a gente viu agora, para quem está recebendo a primeira parcela, vai receber a segunda mais para o final do mês. Tá? E é importante reforçar, Guga, que quem teve o auxílio, o cadastro não aprovado ou teve dados inconclusivos, ele pode fazer uma contestação no próprio aplicativo do auxílio emergencial. Não adianta procurar uma agência da Caixa, porque a gente não tem acesso para regularizar essa situação. Tem que ser no aplicativo, mas é possível que o beneficiário que tenha os seus dados recusados, ele faça a contestação no aplicativo. Cláudia, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp, mas eu vou aproveitar a tua presença e fazer uma última pergunta, prometo que vai ser a última. Cláudia, as pessoas que não pediram ainda, vamos explicar passo a passo. O que elas têm que fazer para pedir esse benefício? Então, primeiro, tem que fazer jus ao benefício. O que é importante saber aqui? A renda da pessoa não pode ultrapassar R$ 523 por mês e a renda familiar não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Isso é uma condição. Tá bom? E aí a pessoa pode baixar o aplicativo Auxílio Emergencial e fazer o seu cadastramento. E ali vai pedir essas informações, a pessoa vai informar se tem filhos, CPF dos filhos e vai ser analisado esse cadastro. Cláudia, eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp. Dessa terça-feira é sempre muito importante a gente esclarecer a população sobre um assunto aí que gera tantas dúvidas. E eu convido você a estar sempre conosco aí, quando for possível. Muito obrigado, viu, Cláudia? Muito obrigada, Cláudia. Eu queria só deixar bem reforçado, fica à vontade, ouvintes, Guga, que a segunda parcela, para quem vai receber em dinheiro, só vai estar disponível a partir de 30 de maio. Ele tem a opção agora de utilizar o aplicativo Caixa Tem para pagar contas ou para fazer outra movimentação, mas o saque em espécie ainda não está disponível nas agências, só para a gente evitar essa aglomeração. Então é importante fazer essa consulta. Eu agradeço pelo espaço e estou sempre à disposição. É um trabalho muito importante que vocês prestam aí a todos os ouvintes.
Muito obrigado. Essa foi a Cláudia Ramos, que é superintendente de rede da Caixa aqui na região central de São Paulo, que trouxe aí, esclareceu várias dúvidas aí dos ouvintes da Rede Alesp. Não é mesmo, Amanda? Prestação de serviço, né, Guga? A gente sabe que esse auxílio tem sido muito importante para algumas famílias. Então, acho que muito legal ter esse espaço aqui na Rede Alesp para que as pessoas tirem dúvidas, né? Tem muita gente contando com esse dinheiro para pagar as contas, para alimentar os filhos. Então, que bom que a gente pode sanar todas as dúvidas e ter sempre a Cláudia aqui com a gente, né? O que chama atenção é o que ela falou, né? 1 a cada 3 brasileiros, conforme o censo, fizeram a solicitação do benefício e receberam aí ao menos uma parcela do benefício até agora e depois serão pagos as outras 2 parcelas. E o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira conversa agora com a Fabiana Mendes, que é diretora de saúde da cidade de Casabranca. Vamos ver aí o cenário no interior paulista, como está evoluindo a pandemia. Fabiana, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Agradeço pelo convite. Olá, Fabiana, bom dia. Obrigada pela disposição em participar aqui do nosso Jornal da Rede Alesp e prestar um serviço à população. Aqui quem fala é a Amanda. E, Fabiana, eu gostaria que você fizesse um panorama para a gente de qual é a situação da cidade de Casabranca com relação ao número de pessoas infectadas e também de óbitos causados pela Covid-19. Oi, nós estamos com 3 casos positivados e nenhum óbito. Fabiana, a gente tem visto, né, dos governos municipais, estaduais, a indicação do isolamento social, né? O pedido para que as pessoas fiquem em casa, evitem aglomerações, porque a gente sabe que o vírus pode ser facilmente transmitido de pessoa para pessoa. Qual que é o cenário na cidade de Casabranca? As pessoas têm respeitado? Como é que essa orientação tem sido obedecida por aí? Qual que é o panorama que você faz? Isso, na verdade nós estamos trabalhando dia a dia, solicitando hoje as pessoas usando máscara, porque a gente entende e sabe que é uma redução enorme quando as pessoas usam máscaras, mas assim, nós trabalhamos com a conscientização, então diariamente nós boletins aqui da cidade, a nossa vigilância epidemiológica, a nossa vigilância sanitária, junto com o pessoal da prefeitura, onde nós fazemos visitas e orientação. Então, nós temos que cobrar da população na orientação. Nós tivemos um pequeno probleminha aí no áudio, né, na internet da Cláudia, né? Da Fabiana, desculpa, Cláudia era a outra entrevistada. Fabiana Mendes, que é diretora de saúde no município do interior de São Paulo, Casabranca. Assim que estiver estabelecido, voltamos aí com a entrevistada. E o Exército Brasileiro vai assumir parte da obra das ferrovias Integração Oeste-Leste Fiol, na Bahia. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que fez uma visita técnica ontem ao Fiol, em São Desidério, na Bahia. Durante a vistoria, Tarcísio Freitas anunciou que o Exército vai ajudar a concluir o lote 6 da ferrovia. O ministro disse que o Exército vem fazendo um trabalho extraordinário, como foi feito nas obras da BR-163, Paraná, e agora vai participar das obras do trecho entre Bom Jesus da Lapa e São Desidério. Pois é, e o 4º Batalhão de Engenharia de Construção de Barreiras e o 2º Batalhão Ferroviário de Araguari serão responsáveis pela conclusão do lote 6 entre Bom Jesus da Lapa e São Desidério, que são municípios baianos. Esta é a primeira vez que um batalhão ferroviário das Forças Armadas assume um projeto de ferrovia, desde a implantação da estrada de ferro no Oeste, o Ferro-Oeste, na década de 90. O ministro percorreu um trecho da ferrovia e visitou o canteiro de obras em uma das fábricas de dormentes em São Desidério. A cidade é considerada o maior produtor de grãos do país. Em 2019, o Produto Interno Bruto, PIB agrícola da cidade, chegou a 3 bilhões e 600 milhões
bilhões de reais, um novo recorde para o agronegócio baiano. A região agora será beneficiada com a possibilidade de escoar a produção sob trilhos. E voltamos o contato com Fabiana Mendes, que é diretora de saúde da cidade de Casabranca, no interior paulista. Estamos conversando aí como está o cenário no interior paulista. Muitas cidades ainda não chegou os casos, né? Lá nós temos 3 suspeitas e nenhuma morte. Fabiana, seja bem-vinda novamente ao Jornal da Rede Alesp. Você comentava aí da conscientização da população no interior de São Paulo, nos municípios menores, né, em relação à capital que vive, né, o auge dessa curva da pandemia. Fabiana, mais uma vez bem-vinda. Continue o seu comentário sobre o uso das máscaras e os cuidados da população aí dos municípios menores. Olá. Bom, esse trabalho é árduo. Na verdade, a Prefeitura começou o trabalho desde janeiro, quando já começamos a falar, né, aqui no Brasil, a vinda da Covid-19. Mas, assim, o grande trabalho hoje é a conscientização do isolamento social mesmo. Hoje existe um decreto para que as pessoas usem máscara, mas a conscientização tem que ser diária, né? Nós fazemos a notificação do isolamento para os contatos próximos aos nossos positivados, que são 3, né? E a notificação para os viajantes. E nós temos aqui hoje, né, fiscalização e orientação nos comércios, junto com a vigilância sanitária, junto com os fiscais da prefeitura, junto com a imprensa. Então, é diariamente essa conscientização que a gente tem que estar fazendo. Nós tivemos um aumento nos casos onde nós fazemos o monitoramento. Então, nós temos um serviço que se chama Alô Saúde, ele trabalha 24 horas com médico, enfermeiro, uma equipe multidisciplinar, uma ambulância que está à disposição dos nossos pacientes. Então, as pessoas podem tirar dúvidas pelo telefone ou se sentir algum problema, tiver algum caso respiratório, né, algum sintoma respiratório, ele pode estar vindo aqui até o nosso centro, que funciona, o Alô Saúde, que funciona 24 horas. E nós acompanhamos todas as pessoas que passaram por aqui, pessoas que foram notificadas para isolamento. Então, a gente, nesse período de isolamento, a gente está via fone todos os dias falando com os pacientes. Agora, é importante, e a região, como está preparada para receber mais casos? Você tem conversado com os secretários de saúde da região? Como está o andamento aí na região? Nós conversamos sempre, porque nós temos reuniões na DRS, né, que é a nossa divisão regional de saúde, e assim, está todo mundo montando individualmente, na verdade, né, o que você pode fazer dentro da cidade, mas o panorama na nossa região tem aumentado. Casabranca, quem tem o menor índice de positivados. Então, assim, Casabranca tem conseguido empurrar a curva, mas as nossas cidades vizinhas a gente tem percebido que está tendo um aumento. Fabiana, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do uso de máscaras de proteção, né? Foi assinado um decreto no dia 24 de abril que determina que os funcionários e clientes de estabelecimentos, como motoristas e passageiros do transporte público, devem utilizar a proteção facial. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa ação e também se essas orientações são válidas para todos os serviços de concessões públicas, como é que isso tem funcionado na cidade de Casabranca. Isso, foi a partir desse decreto, né, onde tem a obrigatoriedade no pessoal que trabalha no serviço público, para transporte, e ainda foi fornecido, nós fornecemos essas máscaras para as pessoas, nós fizemos aí a aquisição de 3.500 máscaras de tecido também, fora as máscaras que a gente entrega diário aí para a população. Sempre está procurando a conscientização para a população, para a gente mostrar que o uso de máscara reduz muito o contágio
da Covid. Fabiana, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Muito obrigada, Fabiana. Eu que agradeço. Essa foi a Fabiana Mendes, que é diretora de saúde da cidade de Casabranca, no interior de São Paulo. Falamos um pouco aí da situação da pandemia da Covid-19 em cidades do interior de São Paulo. Vamos tocando aqui mais notícia, mais informação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu e a Amanda Nascimento aqui. É isso aí, aqui você fica por dentro de tudo e logo mais coletiva com a atualização dos dados daqui no estado de São Paulo. E o secretário-geral da ONU criticou países que ignoraram as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, para responder à pandemia de coronavírus e estimou que o mundo paga um preço alto por essas estratégias divergentes. Antônio Guterres disse que todos viram expressões de solidariedade, mas pouquíssima unidade na resposta à Covid-19. O secretário-geral da ONU diz que muitos países ignoraram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A declaração de Antônio Guterres foi feita por videoconferência na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, a reunião anual dos 194 membros da OMS, que está sendo realizada pela primeira vez de maneira virtual. E Amanda, o dirigente da ONU falou ainda que o resultado do erro de estratégia fez o vírus se espalhar pelo mundo e agora se dirige para países do sul, onde pode ter efeitos ainda mais devastadores e que corremos riscos de novos picos e novas ondas. E o medo causado pela Covid-19 aumentou as vendas dos oxímetros portáteis, dispositivos que medem a oxigenação sanguínea pela ponta dos dedos, né? Após desaparecer das farmácias, a comercialização do aparelho via e-commerce subiu 171% em abril, em relação ao mesmo período de 2019. Mas é preciso cautela. Apesar de ter sido sugerido por um médico americano, o oxímetro não pode ser tratado como um método caseiro de detecção do vírus e só deve ser usado com acompanhamento médico. Alguns médicos apontam ainda para o risco de um efeito colateral, como o aumento da ansiedade causado pelas verificações frequentes. Caso tenha algum sintoma da doença, o melhor é procurar um hospital. Verdade, é importante, né? Mas eu acho que quem de repente tem um oxímetro, às vezes é bom para ajudar o seu médico a monitorar. O que não pode é sair por aí comprando, né, de forma desgovernada. Eu acho que é desnecessário e chamaram a atenção por um ponto importante, que é a ansiedade, né? A ansiedade em tempos de pandemia, ela aumenta a cada dia, a cada hora. Não tem jeito, né? Quase 60 dias nessa situação, né? Não é fácil. Você vê, dia 22 de maio agora, vamos a 60 dias de quarentena, né? Não, é o que você falou, essa questão da ansiedade. Todo mundo tem medo de ser infectado e as pessoas querem buscar de alguma forma saber, tentar, se é possível de algum modo, monitorar a doença, mas como a gente falou e mostrou aqui, se você tem algum tipo de sintoma, especialmente se tem dificuldades para respirar, o ideal é procurar ajuda médica, né? Mas é importante, né? É o que eu falo, a gente tem que levar a informação. Se você tem uma comorbidade, por exemplo, asma, e você vai sentir falta de ar, nem sempre é o coronavírus, né? Então é importante você monitorar se você já sentiu esses sintomas alguma vez na vida, entendeu? Às vezes é uma crise de asma e quem tem a asma sabe como controlar, né? Então não adianta entrar em pânico. Outra coisa que dá falta de ar e muita gente sofre e não percebe é a famosa ansiedade, né? A ansiedade dá muita falta de ar e ainda mais em tempos de quarentena e de Covid-19, você acaba numa crise de ansiedade, né? Somatizando algumas coisas, então você tem que estar muito atento a essas questões, né? Antes de pensar num diagnóstico, né? Que possa ser a falta de ar vinda, né? Oriunda da Covid-19. É importante
que você sempre converse, né? Se tem asma, conversa com o seu médico. Se tem ansiedade, procure aí ajuda psicológica. Sempre nessas horas, alguns exercícios de meditação também são importantes. Agora, Amanda, uma boa notícia. A Eslovênia é o primeiro país europeu que declarou oficialmente o fim da pandemia do novo coronavírus e já reabriu as suas fronteiras. Nas últimas 2 semanas, foram registrados apenas 7 casos de Covid-19. O país registrou 1.500 casos da doença e 103 mortes. Tá aí uma boa notícia vindo da Europa, né? E a Eslovênia, que faz divisa com a Áustria, Croácia, Hungria e Itália, está com as fronteiras abertas e os cidadãos podem circular sem entraves. Porém, eles devem fazer uma quarentena de pelo menos 7 dias quando chegarem lá. Apesar da reabertura das fronteiras, o país permanecerá com algumas medidas para evitar uma segunda onda de contaminação, com a proibição de reuniões públicas e uso obrigatório de máscaras de proteção e o distanciamento social de 2 metros em locais públicos. Na semana que vem serão reabertos centros comerciais e hotéis com até 30 quartos. Pois é, né? Importante, né, Amanda? Mas eu acho que esse hábito das máscaras, ele veio para ficar, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um negócio que não vai mudar, né? Você veja, os orientais têm essa cultura de usar máscara e, de repente, a gente vai ganhar essa cultura, mesmo depois de passar tudo isso, de repente, a pessoa que está gripada sai de máscara para não passar a gripe para os outros, né? Mas tomara que seja esse um legado positivo também, né, Amanda? Especialmente no transporte público, né? Que tem aglomeração, muita gente circulando. Então, é uma maneira de você, tá com uma gripe, um resfriado, é uma maneira de você conter. De repente, você espirra, tosse, suas gotículas não atingem outras pessoas ou até mesmo as superfícies, né? E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Mário William Esper, presidente da ABNT. Ele nos fala sobre técnicas para projetos de fabricação hospitalar, respiradores de fabricação hospitalar aqui no Brasil. Mário William Esper, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Está tudo bem. Bom dia, Mário William. A gente agradece a disponibilidade do senhor em participar aqui do Jornal da Rede Alesp. Aqui quem fala é a Amanda. Eu gostaria que o senhor começasse esclarecendo o seguinte, né? Para quem está nos acompanhando e não conhece o trabalho da ABNT, o que ela regula, qual que é o trabalho da ABNT? Olha, a ABNT foi uma entidade que foi fundada aqui no Brasil em 1940, é privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública. Ela é reconhecida pela sociedade e pelo governo como Fórum Único de Normalização. Ela participa como único representante do Brasil nos fóruns internacionais também de normalização. É uma entidade certificadora também, contribui para a implementação de políticas públicas, promove o desenvolvimento de mercados, defesa do consumidor e também é signatário dos códigos das práticas e códigos da OMC, Organização Mundial do Comércio. Bom, então, portanto, ela elabora as normas técnicas no Brasil. Bom, nós estamos falando dessa questão dos respiradores, né? Que diante dessa pandemia de coronavírus se tornaram importantíssimos. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre qual que é a função, né? E a importância de estabelecer requisitos para esses projetos de criação de respiradores. Vejam, esse assunto de respiradores ficou muito crítico aqui no Brasil com essa pandemia, né? E você vê que hoje é o principal produto do mundo, né? E 96% da produção desses equipamentos está concentrado em um país só. E o Brasil não é autossuficiente e nós estamos perdendo vidas por falta de respiradores. Então, não só respirador, a função do respirador de salvar vidas, né? Veja que o exemplo que nós tivemos agora recentemente, semana passada, no Rio de Janeiro, no Hospital do Rio de Janeiro, onde 2 pessoas foram a óbito porque caiu a energia, o gerador do hospital demorou para ser acionado e o respirador não tinha a bateria de emergência
e 2 pessoas morreram. Então, houve por bem o Brasil, através do Ministério da Saúde, a Anvisa, solicitar a BNT para que faça uma norma, e essa norma foi feita em 20 dias, trabalhando sábado, domingo, feriado. Nós conseguimos em 20 dias essa prática recomendada, que ela estabelece os requisitos necessários para a produção de um respirador, inclusive a necessidade e a obrigatoriedade de ter uma bateria de emergência, né? E a outra, que é também fundamental, é diferenciar os tipos de respiradores. Veja, estamos ocorrendo em alguns locais, algumas cidades do Brasil, que foram adquiridos respiradores errados, você tem praticamente 4 tipos de respirador. Você tem um AMBU, aquele respirador que é de emergência, uma pessoa tem um mal súbito, você já socorre com esse respirador. Você tem o respirador de transporte, que é para ambulância, tem o respirador doméstico, que é para o sono, né, para a apneia, e tem esse respirador da UTI, que é para respirador crítico, né? Então, algumas cidades compraram um respirador de transportes para pôr na UTI e não funcionou. Né? Então, essa prática recomendada 10.003 da BNT, ela reúne todas as normas e regulamentos necessários para a produção e uso de respiradores e compra, né, aquisição de respiradores, e ela é didática, ela explica, né, quais são as necessidades e quais são os fatores importantes a ser considerados para a produção e aquisição desse equipamento. Agora é importante a gente explicar para o telespectador como é feito esse estudo. Você diz a norma, né? Exato, a norma, né? Qual que é o padrão que vocês utilizam? Como que é necessário criado, que você tenha uma equipe técnica para fazer laudos, estudos e tudo mais? Veja bem, então, as normas técnicas e as práticas recomendadas, elas são feitas em conjunto com a sociedade. Se reúne numa comissão os melhores especialistas do país no assunto. Se elabora um texto base, se tem como referência também normas internacionais. O Brasil faz parte da ISO, onde participam 168 países. Então, já existem normas brasileiras e internacionais que são as mesmas, né? Sobre respirador, nós temos 8 normas, a BNT ISO, que é norma internacional, que é igual para todos esses 168 países. Então, o que a BNT faz? Reúne esse comitê de grandes especialistas e estabelece os requisitos, né? Os requisitos de segurança, requisitos de, por exemplo, proteção contra risco elétrico, contra riscos mecânicos, radiação excessiva, volume de gás. Tudo isso é controlar a pressão, né? Frequência respiratória, controle de umidificação, enfim, todos esses controles são uma série de controles que são definidos neste documento normativo por esse especialista. E depois ainda, uma vez concluído, ele entra em consulta nacional. Ele fica 60 dias à disposição para qualquer cidadão brasileiro votar se aprova ou não, ou se acrescenta sugestões. É assim que é elaborada uma norma ou uma prática recomendada. É interessante isso que você explicou, quer dizer, fica aberto a todo cidadão que possa aí fazer a sua votação para ver se concorda com essas normas, é isso? Exatamente, exatamente. E isso é muito, a experiência mostra que tem ajudado muito a melhorar os documentos normativos, porque nós recebemos, nesse caso aí, sugestões do país todo. Na do Maranhão, por exemplo, agora na questão do respirador, é que normalmente a normalização, a discussão, né, de técnicos fica no eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? E com esse sistema nós alcançamos o país todo e recebemos sugestões do país todo. Eu vou uma universidade agora lá do Maranhão que fez uma excelente sugestão.
Eu gostaria de saber, o Guga perguntou, né, com relação a como essas normas são criadas. A minha pergunta vai justamente, depois da criação, essas normas têm que ser seguidas, né? Qualquer empresa que seguir essas normas pode fabricar esses respiradores. Como que é feito esse acompanhamento por parte da ABNT? Veja, a ABNT ela não acompanha, ela faz a norma, não é? Nesse caso, como se trata de um equipamento sensível, né, que você pode salvar vidas ou perder vidas em função desse equipamento, eles têm que ser regulamentados, homologados pela Anvisa. Então, a norma explica como fazer o equipamento, quais os critérios, quais as exigências, quais os requisitos mínimos que tem que atender. Agora, ele precisa ser homologado pela Anvisa e atender também às exigências de homologação e de certificação da Anvisa e do Inmetro. A ABNT pode fiscalizar através do sistema que ela tem de certificação, né? A ABNT tem sua área de normalização e a área de certificação. Certificação de produtos é quando ela audita a empresa, audita o produto e diz que o produto está sendo produzido de acordo com aquela norma. Agora, Mário William Esper, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, mas eu gostaria de deixar uma última pergunta. A população que quer votar essas normas, como ela faz? Entra na página, na internet, na página bnt.org.br, tem um ícone lá, tem sempre lá na primeira página, tem normas em consulta pública. Nós chamamos normas em consulta pública, e tem os prazos que vencem, né? Normalmente ela fica 60 dias em consulta pública. Tá certo. Mário William Esper, que é presidente da ABNT, ele conversou aqui sobre os novos projetos de respiradores que terão, né, o padrão ABNT, e também esclareceu que é muito importante, né? A população ela pode votar nessas normas. Participação da sociedade, né? Muito obrigada pela participação, Mário. Eu gostaria só de lembrar também... Fique à vontade. Que há 15 dias atrás a ABNT também lançou uma norma sobre máscaras, né, não profissional. É uma prática recomendada que tem 40... ela detalha a confecção, tanto industrial como a confecção artesanal, explica como produzir, como fazer a manutenção, como fazer a lavagem, como fazer o descarte e como usar. Essa norma, inclusive, está referendada no decreto do governo do Estado de São Paulo, que a semana passada decretou a obrigatoriedade de utilização de máscaras. Pois é, você tocou num ponto importante, eu vou aproveitar a tua presença aqui. Vamos falar um pouquinho dos EPIs, né? Você falou das máscaras, mas existem hoje essas viseiras que se usam em hospital, né? Porque hoje também, cada dia mais se prova a importância da proteção dos olhos também, os aventais, tudo isso tem passado por vocês, meu caro Mário William? A ABNT tem normas e agora, com essa pandemia, né, assim como foi o assunto dos respiradores, veio a necessidade de revisar e elaborar mais normas, tornar mais exigentes os requisitos para o atendimento da segurança desses equipamentos de EPI. A ABNT está cuidando disso também agora. A primeira foi de máscaras e nós já estamos com um conjunto de especialistas já avaliando outras, como se diz, essa máscara de acrílico, aventais e outros equipamentos necessários. Bom, eu vou aproveitar também e vou fazer uma pergunta, Guga. Fica à vontade, Amanda. Então, vamos lá. Senhor Mário, o senhor citou, né, que as normas têm se tornado mais rígidas. Então, queria que o senhor falasse sobre como isso pode impactar, né, disponibilizar para as pessoas equipamentos de mais segurança. Veja, a norma ela está se tornando mais rígida porque está sendo demandada de ser mais rígida, né? Você vê uma pandemia dessa, nós não tínhamos uma norma tão rígida para o momento. Tinha norma que estava atendendo, né? Mas quando veio uma situação, uma crise sanitária dessa, nós temos que revisar as normas e tornar os equipamentos mais de qualidade melhor, de proteção à vida do servidor, né, do usuário, e então se faz a revisão
dessas normas, tornando ela a necessidade de ser mais rígida. O exemplo que eu lhe dei foi essa do ventilador, que não contemplava a bateria de emergência. Né? Houve essa necessidade de contemplar agora, né, a bateria de emergência. E sinais de alertas também. Né? Agora, os próximos passos que a BNT, por exemplo, desfibriladores, né, precisa ser normalizado, já vou normalizar, painel de controle de UTI, de pacientes também serão normalizados. Tem aí diversos equipamentos que serão revisados as normas, se não tiver aprimorado, tornando mais exigente para o atendimento que a necessidade hoje está exigindo. Agora sim, Dr. Mário William Esper, eu quero agradecer a sua atenção de participar no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e bom trabalho. Este foi o presidente da ABNT, Mário William Esper, que falou conosco aqui sobre os projetos de respiradores. Também aproveitamos a oportunidade, né, Amanda, para falar sobre as EPIs, as máscaras, né, e também todos os equipamentos aí necessários, né, para a proteção nessa pandemia da Covid-19, né? E essas normas criadas pela ABNT são justamente para garantir a segurança, né? Como ele falou, as normas se tornaram mais rígidas porque o momento pede isso, mais atenção. Então, que bom que a gente também tem evoluído bastante nessa parte. E a Itália registrou ontem 99 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Essa é a primeira vez desde o dia 9 de março que o país registra menos de 100 mortes em um dia. Até ontem, a Itália registrou mais de 451 casos. Até o momento, são mais de 225 mil pessoas infectadas pela Covid-19. Amanda, o maior exemplo que fica de tudo isso para todos nós brasileiros é que tudo isso vai passar, né? Vai passar. E ontem o país começou a reabertura de alguns setores, como restaurantes, salões de beleza, museu, praias e igrejas. A Basília de São Francisco, no Vaticano, fechada desde o dia 10 de março, retomou as missas com algumas regras. Os visitantes devem usar máscaras de proteção, distanciamento mínimo de 1,5 metro, medir a temperatura e desinfetar as mãos com álcool em gel. Com boa parte do comércio reaberto, foi autorizado que famílias e amigos possam se ver dentro ou fora de casa, porém, o uso de máscara em locais públicos são obrigatórios. As grandes aglomerações permanecem proibidas. A próxima etapa de reabertura será no dia 25 de maio, com a reabertura de centros esportivos, piscinas, academias. Em 3 de junho está prevista a reabertura das fronteiras para os países europeus. Amanda, me dá uma sensação quando lê essa notícia de esperança, né? Que nós vamos chegar a isso logo, logo, se Deus permitir. É muito importante. Sim, né? Vai passar. É bom ter notícias positivas para que a gente possa olhar para frente, né? Claro que o momento agora é difícil para todo mundo, mas vai passar, vai ficar tudo bem. Se a gente puder colaborar ficando em casa, com certeza isso fica bem mais fácil. E a prefeitura da cidade de Atibaia, no interior paulista, que tomou ontem a cobrança das vagas da Zona Azul nas ruas da cidade. Essa cobrança tinha sido suspensa no início da quarentena no estado em 23 de março. A Zona Azul de Atibaia funciona de segunda a sábado e conta com 1.900 vagas. A tarifa é de R$ 2,40 por hora. A cidade está com a quarentena flexibilizada desde o dia 23 de abril, onde foi autorizada a reabertura dos comércios de serviços não essenciais, incluindo academias. Essa última contestada pelo Ministério Público por ter risco de disseminação da Covid-19. Pois é, os pequenos comércios abertos devem seguir algumas recomendações, como o uso obrigatório de máscaras de proteção, no máximo 3 funcionários no estabelecimento, atender apenas um cliente por vez, evitar filas e aglomerações e disponibilizar o álcool em gel. Os hotéis permanecem fechados e as padarias e restaurantes contam apenas com sistema delivery.
E esse é o Jornal da Rede Alesp, sempre com informação para você no nosso Giro de Repórteres aqui nesta terça-feira. A gente conta agora com as informações da repórter Júlia Stanzioni. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Bom dia, Guga Mendonça. Bom dia, Amanda Nascimento. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem? Tocando aí mais um jornal nesta terça-feira. Júlia, quais as informações? Pois é, a gente vem falando sempre aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Guga, na nossa prestação de serviço, levando aí para o nosso ouvinte, quem nos vê, justamente falando das diversas camadas da economia que vêm sendo afetadas, ou os diversos setores também da sociedade que vêm sendo aí afetados nesse momento de pandemia. E a gente vai falar um pouco agora, Guga Mendonça, aqui no Jornal da Rede Alesp, sobre os motoristas dos aplicativos de mobilidade urbana, que sempre usaram, em algum momento, alguns carros alugados das famosas locadoras de carros, né? Pois é, esse é um setor da economia que está sendo afetado nesse momento pela pandemia do coronavírus. Saiu uma notícia ontem de que 160 mil motoristas de aplicativos devolveram os seus carros para essas locadoras. Então, o que acontecia? Além de terem motoristas usarem os próprios carros para trabalhar nos aplicativos de mobilidade urbana, alguns outros motoristas que não tinham o seu carro próprio podiam, em consonância aí com as operadoras, alugar esses carros, usar durante a semana para poder trabalhar, principalmente aqueles ou que gostariam de uma renda a mais ou que não estavam empregados, então trabalhar por conta própria, eles podiam alugar esses carros nas locadoras, usar os carros e, claro, fazer aí o pagamento durante a semana dessa locação. O que aconteceu? O pessoal ficou mais em casa, lógico, porque a gente precisa ficar em casa nesse isolamento social. A demanda, então, de clientes desses carros dos aplicativos acabou caindo. Então, muitos desses motoristas que alugavam o carro precisaram retornar para as locadoras esses carros porque o custo-benefício já não estava funcionando, eles estavam recebendo menos do que eles teriam que pagar durante a semana por essa locação. Então, aí o que aconteceu? O Paulo Miguel Júnior, que é o presidente do Conselho da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, ele acabou fazendo aí, a associação fez uma pesquisa com as locadoras para entender em que momento estava esse setor. E aí se constatou que 160 mil motoristas devolveram os carros porque estava muito caro trabalhar. E aí o que as locadoras, em contrapartida, começaram a fazer? Começaram a diminuir a diária desses carros. Então, por exemplo, uma das mais famosas locadoras de carros que a gente conhece, aquela que tem o símbolo verdinho, ele tinha uma diária de R$ 67. Eles acabaram baixando nas últimas semanas para R$ 47. Se você for pensar, Guga, Amanda, R$ 20 por dia faz a diferença no bolso, não faz? Faz para todo mundo, né? Então pensa, né, R$20 por dia, 5 dias na semana, ou 6 dias na semana, ou 7, né? Tem muito motorista que trabalha a semana toda de domingo e domingo, faz uma grande diferença e faz uma economia. Então, a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis se juntou, fez essa pesquisa e pediu para que as locadoras pudessem, nesse momento, fazer algo para essas pessoas que trabalham por conta própria, né? Então, passando alguns números, na verdade, desse setor, o setor abriga cerca de 10 mil empresas de locadoras, com 75 mil funcionários e uma frota de 997 mil veículos que normalmente estavam em circulação até o início da pandemia. Então, a gente vai vendo, Guga e Amanda, que todos os setores é um círculo, né? Uma coisa vai acontecendo, liga a outra, vai afetando a outra, mas, por outro lado, Guga e Amanda, a gente vê que a importância das associações, né, de cada setor para tentar equacionar isso, para tentar ajudar quem precisa trabalhar, quem precisa se deslocar e que nesse momento não tem carro ou não quer usar o transporte público por algum motivo. Então, é importante a gente mostrar esses dois lados. E tem algumas outras locadoras que estão fazendo promoções, colocam a diária ali entre 10, 15 reais para poder ajudar, até porque elas precisam, entre aspas, desovar a frota, porque senão eles vão ter um outro problema,
que muitas locadoras já estão enfrentando, que é ter que alugar outros estacionamentos não próprios, então tirar um dinheiro do bolso das locadoras para guardar esses carros que estão sendo devolvidos. Então a gente vê que tudo depende de uma coisa, tudo gira e um depende do outro, né, Guga, Amanda? Sem dúvida nenhuma, né? O setor realmente é um círculo vicioso mesmo, né? Todo mundo perde, por isso, né? Eu acho que eles têm feito aí promoções para que os motoristas de app, no caso, não fiquem, né, desguarnecidos nessa fase, até porque é um serviço extremamente essencial, Júlia e Amanda, eu acho que todo mundo faz uso deles, né, nem que seja no momento aí de emergência, é um serviço que veio suplir aí uma necessidade que todos nós tínhamos, então não pode ir tirar muito desempregado da rua, né? E eu acho que essa notícia que a Júlia está trazendo hoje para a gente é um belo exemplo do quanto a pandemia atinge vários setores da sociedade. Claro que a gente tem uma preocupação com a saúde, né, já que é uma doença, mas a economia também tem sido constantemente atingida, né? Entenda que em nenhum momento, por exemplo, Amanda e Júlia, ninguém pediu que os motoristas dos aplicativos ficassem em casa. Foram liberados para trabalhar. Isso não quer dizer que eles faturem, né? Isso é verdade. E até a Associação Brasileira de Locadoras, a ABLA, disse que justamente por isso, porque os motoristas, quem está ali, né, no dia a dia, ele precisa trabalhar, precisa estar ali tanto para fechar a conta no final do mês, e as outras pessoas que nesse momento querem evitar algum tipo de aglomeração e que podem, de algum modo, usar os aplicativos, também precisam trabalhar. Então, são os dois lados, né? Então, a gente vê que são iniciativas que vão acontecendo das associações, não só agora de locadoras de automóveis, mas outras associações, para justamente tentar passar por essa pandemia da melhor maneira possível, se a gente pode usar essa palavra, né, Guga e Amanda, porque é aquele lance que a gente sempre fala, da adaptação. Nesse momento, não se pode cobrar uma taxa, uma diária muito alta. Se ele continuasse cobrando muito alto, você não teria alguém alugando o carro para poder trabalhar. Então, a gente vê, e eu acho que essa pandemia está deixando bem claro o quanto a gente precisa um do outro. Não sei se vocês também sentem isso, Guga, Amanda. Não, eu acho que sem dúvida nenhuma, né, isso tem sido provado, né, mas é importante que, de fato, a população seja solidária. E eu continuo, né, dando exemplo da pessoa que está fazendo atividade física no parque sem máscara. Então, nesse ponto também é uma engrenagem. Se esse cidadão não tem essa consciência, todos nós podemos pagar. Desde o motorista de aplicativo que teve que devolver o carro, desde a pessoa que está na ponta morrendo numa UTI, entendeu? Desde a pessoa que espera por um leito de UTI, tudo gira em torno. Então você tocou, Júlia, num ponto importante que é a solidariedade, mas a solidariedade começa por aquele que está fazendo atividade física sem máscara em volta de um parque em São Paulo. Eu acho que é pensar que a gente vive em sociedade. Né? Não é a pandemia, ela não vem para uma pessoa, ela não atinge uma pessoa, e mesmo que fosse, nós teríamos que ser solidários. A gente está falando de uma situação mundial. Então, essa questão que você falou, né? Atinge o motorista, atinge aquele que é dono do pequeno comércio, que vai ter que fechar porque não consegue se manter. Então, é um ciclo vicioso, né? Não, e assim, é impressionante o que eu vou falar para vocês, mas enquanto todo mundo está preocupado, enquanto você está fazendo seu isolamento em casa, tem gente pensando nesse feriadão de 6 dias e que vai para a praia. Quer dizer, eu acho que chegou uma hora que as pessoas perderam a noção das coisas, entendeu? E desculpe o desabafo, mas é impressionante. Mas justamente isso, ontem eu estava pensando muito nessa questão e falava com alguns familiares que moram no litoral, justamente era a preocupação deles e preocupação das prefeituras no litoral justamente sobre isso. E aí, como é que vai ser? Vai ter o feriado e as pessoas vão ficar em casa? Porque, vamos lembrar, essa antecipação dos feriados, estar em feriado, é para que as pessoas fiquem em casa. Não é para que as pessoas peguem a estrada, vá para o litoral norte, sul ou vá para o interior.
Claro que a gente quer rever família e afins, mas não é o momento, é o momento para ficar em casa. Aproveitando o seu gancho, Guga, você está falando dessa questão dos feriados, e se isso realmente, a gente sabe que ontem a Prefeitura de São Paulo fez o decreto, enfim, precisa todo o Estado, estão pensando se o rodízio vai continuar ou não nesses dias de feriado antecipado. Né? A Prefeitura aí aguarda a publicação dos decretos todos para que se faça ou não essa antecipação. Então, aí seriam duas ações, né? A antecipação dos feriados, Guga e Amanda, para que as pessoas fiquem em casa, que não saiam para ir viajar. E que também o rodízio acabe limitando um pouco mais essa questão. Acaba sendo uma ação complementando a outra, né, Guga, Amanda? Sem dúvida nenhuma, e a questão também dos feriados a semana que vem em cidades da Grande São Paulo, né, que podem adotar esses feriados nos dias 26 e 27 desse mês aí para ajudar, né, a capital paulista. Por exemplo, Júlia, a cidade que você mora, São Bernardo do Campo, feriado de Corpus Christi deve ser transferido para a próxima sexta-feira, segundo informações que eu tenho, assuntos aí que devem passar ainda pela Prefeitura e pela Câmara Municipal. Quer dizer, cada um fazendo a sua parte, né? E é o importante, é o apelo que a gente deixa aqui no Jornal da Rede Alesp, não saia de casa, fique em casa. Esse feriado não vá fazer atividade física, não vá aos parques e, pelo amor de Deus, não vá à praia, né, Amanda? Não, e é isso, né? Amor e respeito ao próximo salva vidas, gente. Acho que a gente precisa ter consciência disso. Isso mesmo, Amanda. Guga, você estava falando aqui do ABCD Paulista, aqui de São Bernardo. Agora há pouco também no Facebook, o prefeito Orlando Morando colocou que, em conjunto com os prefeitos do Grande ABC, eu vou ler literal, tá, o que ele falou, decidimos antecipar o feriado de Corpus Christi para a próxima sexta-feira. Claro que ainda depende da aprovação disso tudo, mas se isso acontecer, aqui pelo menos São Bernardo do Campo e no restante do ABC, vai fazer isso que você nos informou, que tinha essa informação em primeira mão, de que a Grande ABC vai ajudar, então, aí a cidade de São Paulo nesse momento de feriado e que todos fiquem em casa. Mas a gente está falando dessas questões, do quanto precisa ficar em casa, do quanto o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado se a gente não seguir à risca todas as recomendações. O lance de ficar em casa, Guga, Amanda, não sei se está deixando vocês um pouco com mais vontade de gastar. Sabe quando aparece lá nos aplicativos, ou você está procurando uma coisa, aparece um monte de promoção de roupa, sapato, brinquedo. Dá um comichão na mão de vocês de comprar alguma coisa? Dá, mas o meu problema, e eu falo isso, eu confesso, a gente ficando em casa, a gente come muito. E isso é um negócio que tem me incomodado bastante, essa situação. Porque você fica refém da comida pelo aumento da ansiedade, viu? Eu vou te dizer que eu tô mais ali no time da Julie, daquelas que vê ali uma coisinha mais interessante para comprar. É uma tentação, né? Mas você sabe, Amanda, que não é uma tentação só nossa, minha, sua ou das mulheres. No caso do Google, ele fala da comida, mas ele pode pedir uma comida fora, né, pelo aplicativo, então gasta do mesmo jeito, né? Isso é algo que está sendo visto em todo mundo. Todo mundo está dentro de casa e todo mundo está mudando os hábitos aí de consumo. E tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que foi a pedido de uma plataforma lá de compras dos Estados Unidos, mostrou que os consumidores têm feito 18% mais de compra por impulso nesse isolamento social. Então, quer dizer, eu não preciso daquilo, mas não estou fazendo nada mesmo, vamos gastar. E aí a gente lembra que no final do mês, quem pagou em cartão de crédito ou quem vai pagar no boleto, vai doer no bolso, né, Guga, Amanda? Olha, Julie, mas é um negócio, né, que por incrível que pareça, quem pode, a gente deve incentivar. Porque a gente precisa de desenvolvimento econômico, né? As compras que vocês têm feito dentro de casa, querendo ou não, está ajudando a manter empregos, né? Então, lógico que a gente não está incentivando aqui o consumo exagerado, mas dentro do possível, não abandone as suas compras, né? Não é porque eu não estou saindo de casa que eu não vou comprar roupa, entendeu? É importante, porque você está gerando aí desenvolvimento econômico e que se mantenham aí empregos. Então, eu, no fundo, eu incentivo
incentiva essa prática, lógico, dentro dos moldes aí básicos, né, de controle. Então tem um lado bom, né, Guga? A gente compra, tem um lado bom. Tem assim, tem que se divertir com isso, mas pouco. Principalmente tem que ser moderado. nesse momento, entendeu? Nesse momento, porque você comprando, você está ajudando a movimentar o comércio. E quem sabe aí, faça esse consumo, Júlia e Amanda, vocês que gostam, nos comércios locais, né? Porque é importante, você está mantendo empregos, então é importante, eu sou a favor disso, lógico, desde que se mantenha aí, né, um mínimo de parcimônia no sentido, não adianta estourar cartão de crédito, não adianta ir com nome sujo, né, para as listas de inadimplentes, não, mas dentro do possível, mantenha suas compras, não é porque você está em casa aí que você não deixa de viver, então eu, Guga Mendonça, sou incentivador disso, viu, Amanda e Júlia? Até porque a Júlia falou, né? Perfeito. A conta chega. A conta chega sim. Uma hora ela A chega. conta chega. Mas se é para manter empregos dentro da possibilidade, é bom que se faça. Apoiar os pequenos empreendedores, né? Sim. É isso aí. Bom, Guga, Amanda, bom final de jornal aí para vocês. Daqui a pouco tem a coletiva, né, de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes. Mas semana passada, só para eu terminar, eu fiquei devendo uma coisa para vocês. Hoje eu tenho cafezinho, tá bom? Ah, que beleza. Obrigado, Júlia. Muito obrigado aí pela sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. A gente continua aqui com informações. Essa foi a repórter Júlia Stanzioni trazendo informações aí no Jornal da Rede Alesp de hoje. Informação sempre necessária para você que nos acompanha, não é, Amanda? É isso aí, a Júlia trazendo aí essa questão, mostrando, né, que a pandemia tem várias faces e atinge os mais diversos setores. Como a gente falou, pensar no outro, pensar no próximo, né? E vamos lá com mais um destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp de hoje. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, decidiu suspender o recesso parlamentar de julho. A decisão foi tomada após reunião com as bancadas que consideraram importante manter os trabalhos, mesmo que de forma remota, durante a pandemia do novo coronavírus. Aí, importante essa decisão e, como eu digo, a Assembleia Legislativa, desde o meio de março, quando tomou várias decisões em relação a essa pandemia, também tinha cancelado o recesso de julho. Então, os trabalhos seguem de forma virtual e hoje, às 2h30 da tarde, tem sessão plenária virtual, né, para discutir aí assuntos de interesse do Estado de São Paulo, né, Amanda? Exatamente, a Assembleia Legislativa não parou. Mesmo em meio à pandemia, os parlamentares continuam engajados em aprovar projetos que são de extrema relevância para este momento que o Estado de São Paulo vem enfrentando, né, uma forma de ajudar a população. Amanda, são 12h24. Nós vamos para um rápido intervalo no Jornal da Rede Alesp. Logo mais, dentro de minutos, aí começa a coletiva da saúde do governo do Estado de São Paulo. Amanda, a gente volta já já. Exatamente, não saia daí, o Jornal da Rede Alesp volta já já. Até já. Você acompanha Jornal da Rede